Se eu tivesse que definir uma imagem para representar essa história, eu escolheria esta foto. O homem em sua jornada de reencontros com a família. A foto é de Alberto Jacó, falecido repórter fotográfico do extinto Jornal do Brasil. O cinegrafista é Orlando Moreira, da TV Globo. As imagens que ele registrou em filme desapareceram, supostamente no incêndio que destruiu parte do acervo da emissora. A cena aconteceu no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em outubro de 1969. Tenho essa lembrança já mais bem clara da gente, meu pai chegando do Mato Grosso, né, e a gente ali esperando ele, né, depois de alguns meses, esperando ele chegar de avião, né, então era aquela expectativa. Eu me lembro dessa expectativa e me lembro seguidamente do meu pai com a malinha, a máquina de escrever, indo, às vezes era para depor, voltava, ia. E a resposta era assim, uma resposta, uma explicação, né? Era uma explicação muito de acordo com crianças de 5, 6, 7 anos. Ah, por que o papai está preso? Ah, o pai de vocês está preso porque ele fala coisas que as pessoas não querem ouvir. O homem que fala coisas que as pessoas não querem ouvir se chama Hélio Fernandes. Ele tinha 95 anos quando comecei a produzir este documentário. Nosso primeiro encontro foi na casa dele, no Rio de Janeiro. Mas a minha conexão com Hélio começou meio século antes. Eu tinha 5 anos de idade quando ele passou um mês na cidade onde eu nasci. Pirassununga fica a 200 quilômetros de São Paulo. Uma cidade pequena que tem 2 unidades das Forças Armadas, a Academia da Força Aérea e um regimento de carros de combate do Exército. Em 1967, o regime militar completava 4 anos. Sem condenação judicial, Hélio teve de cumprir um mês de confinamento na cidade. Ele chegou um dia, a cidade ficou muito alvoroçada, né? Foi uma comoção em Pirassununga, né? Então todo mundo tinha curiosidade de conhecê-lo. E ele estava confinado, eu não entendia muito bem essa história de confinamento, tudo. Tava aquele clima assim de ditadura. Mas por que ele foi mandado para Pirassununga? Por que os militares decidiram pelo confinamento? 50 anos depois, eu decidi pesquisar sobre essa história. Talvez para saber mais sobre um passado que de alguma forma também faz parte da minha vida. Na vida do Hélio é mais um capítulo de uma longa trajetória dedicada ao jornalismo. Que memórias ele guarda desse período? Em maio de 2019, voltei à casa dele para gravar esse depoimento. Eu tenho 98 anos e escrevo desde os 18, quer dizer, tenho 80 anos escrevendo, trabalhando. Só fui jornalista a vida toda, não fui outra coisa. Hélio nasceu no Rio de Janeiro em 1921. Tinha 16 anos quando arrumou seu primeiro emprego no jornalismo. Uma espécie de contínuo da revista O Cruzeiro, onde já trabalhava o irmão mais novo dele, o futuro escritor e cartunista Milor Fernandes. Mais tarde, Hélio comandou diversos veículos de comunicação, como o Diário Carioca, a Rádio Mauá e a revista Manchete. Assim como o Cruzeiro, todos já deixaram de existir. Em 1962, Hélio comprou a Tribuna da Imprensa, jornal fundado pelo amigo dele Carlos Lacerda, que foi governador do antigo estado da Guanabara, hoje Rio de Janeiro. Um ano depois, ele foi preso pela primeira vez. Acusação: publicar uma carta confidencial em que um ministro criticava o presidente da República, João Goulart. Eu tive que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E o último ministro tinha na mão a minha liberdade ou a minha condenação. E o voto dele foi 2 minutos. Ele disse: jornalista, o senhor não devia nem estar aqui. O senhor não cometeu crime nenhum. O senhor cumpriu a sua obrigação. 1964. No primeiro dia de abril, João Goulart deixa a presidência e os militares assumem o poder. A Tribuna da Imprensa apoia o movimento, mas não por muito tempo. Logo, Hélio se torna um dos maiores críticos do regime. Eu era candidato a deputado federal em 1966. Eles diziam: como é que nós vamos aceitar? Se ele, com um jornal só, já nos dá tanto trabalho, agora, fazendo 2 discursos,
Um escrevendo na tribuna e outro no Congresso, aí a gente não aguenta de jeito nenhum. A 5 dias das eleições, Hélio teve os direitos políticos cassados e foi impedido de se eleger. Era só o começo de uma relação tensa com os militares. À medida que o regime endurecia, a tribuna se tornava mais crítica. A cadeia virou rotina para o dono do jornal. Fui preso, fui levado para a polícia do Exército, na Barão de Mesquita. Eu estava preso lá e muitos oficiais presos também, por causa de alguma irregularidade e tudo mais e tal. Então, na hora do banho de sol, então, a gente passava por oficiais, alguns oficiais diziam para mim: Hélio, resiste que nós estamos com você. Aí, outros olhavam para mim que dava a impressão que queriam me fuzilar com o olhar, realmente. Era uma coisa inacreditável. Há registros de que Hélio tenha sido preso ou detido para interrogatório 37 vezes. Era o risco que você corre quando resolve ficar na trincheira combatendo. Em 1968, eu fiquei preso com o Carlos Lacerda, e aí o Carlos Lacerda, que tinha muitos amigos, ele pediu a todos para soltá-lo. E eu disse a ele: Carlos Lacerda, quem está preso não cede nem concede nada. Está preso, você resolveu combater, então tem que combater o tempo todo. Meu pai não era tirado de casa. Ele era convidado aí, olha, pega a sua escova de dente, seu pijaminha, sua maquininha de escrever. De novo, assim, a gente nunca presenciou violência. Em 1967, esse vai e vem tomou um rumo diferente. Em março, Humberto Castelo Branco, primeiro presidente do novo regime, foi substituído por outro militar. 4 meses depois, morreu num acidente aéreo. Hélio nem esperou o sepultamento. No dia seguinte à tragédia, publicou um artigo com opiniões duríssimas contra o ex-presidente. Com a morte de Castelo Branco, a humanidade perdeu pouca coisa. Ou melhor, não perdeu coisa alguma. Com o ex-presidente, desapareceu um homem frio, impiedoso, vingativo, implacável, desumano, calculista, ressentido, cruel, frustrado, sem grandeza, sem nobreza, seco por dentro e por fora, com um coração que era um verdadeiro deserto do Saara. O artigo contra o ex-presidente morto despertou a ira dos militares, mas Hélio não se deu por satisfeito. Na edição seguinte do jornal, publicou outro texto, reafirmando os ataques a Castelo. Foi intimado a prestar depoimento e passou a noite numa cela num quartel do Exército. Enquanto isso, seu destino era decidido. Seria mandado para Fernando de Noronha, arquipélago a mais de 2.000 quilômetros do Rio de Janeiro. O Coronel Passarinho, que não era um homem violento, não era um torturador, ele foi ministro da Justiça do Collor. Ele que deu a ideia de Fernando Noronha. E um dia, uma noite, na verdade, eu estava jantando num restaurante no Rio de Janeiro, e o Coronel Passarinho estava no mesmo restaurante, levantou, veio falar comigo, que jornalistas falavam muito nos quartéis em assassinar o senhor. Era um negócio que corria nos quartéis. Eu achei que Fernando Noronha era tão longe que ninguém ia conseguir matar o senhor lá em Fernando Noronha. Então, eu dei a ideia. Mesmo sem condenação judicial, Hélio teve de embarcar em avião militar para Noronha. A mulher, Rosinha, foi junto. Fernando de Noronha, eu era bem pequena, mas eu me lembro, porque dessa vez a minha mãe foi junto. E a minha mãe era muito assim, ela peitou e ela falou: se eu não for, ele não vai, eu vou, e ela foi. A Rosinha foi para Fernando Noronha comigo, eles não queriam deixar ela ir de jeito nenhum, e ela cismou que ia. Eles aí disseram: tá bem, essa maluca que aí, então tá bem, então vamos. Ficou lá uma semana, porque eu disse a ela: você é importante para mim aqui, mas é importante para os nossos filhos do Rio, realmente. Bom. Fico imaginando o nosso homem numa ilha semideserta, sem o jornal, sem a família, sem amigos. Fernando de Noronha sempre ficou no meu imaginário como um lugar paradisíaco, que o meu pai caminhava
pela areia branca ali, era um preso diferente de todo mundo, que ele ficava lá, quase um Robinson Crusoe, sei lá, numa ilha. E eu realmente achava que a ilha era um pouquinho minha. Meu pai era uma ilha praticamente deserta. O meu pai ficou lá preso e solto. Eu falava, essa ilha deve ser um pouquinho minha também, né? Durante quase 300 anos, Fernando de Noronha foi usada como colônia penal. Mais tarde, a partir de 64, virou destino de adversários políticos do regime militar. Não era prisão, era confinamento. Hélio ficou 30 dias alojado numa instalação construída por militares americanos que ocuparam a ilha na Segunda Guerra Mundial. Eu estava em Fernando de Noronha num barracão de madeira completamente desguarnecido. Não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada. Agora, muito mosquito, barata, rato passando por cima. Era uma coisa incrível. Hélio nunca se queixou publicamente das condições que enfrentou na ilha. Muito mais importante era denunciar o que ele chamou de medida inconstitucional. Por isso, usou o tempo livre para escrever um livro sobre o confinamento. Ninguém podia me visitar. Aí o Senado fez uma sessão especial sobre o meu confinamento e autorizou um dos meus advogados a ir me visitar e o Carlos Lacerda, que tinha pedido também, para ir me visitar também. Então, eles foram me visitar lá. O Carlos Lacerda viu que eu estava escrevendo um livro, disse, Hélio, esse livro é meu, da Nova Fronteira. Ele era dono da Nova Fronteira. E vários editores, quando eu cheguei no Rio, vários editores me pediram o livro. Estas cenas foram filmadas no lançamento do livro em janeiro de 68 em São Paulo, mas a obra nunca chegou às livrarias. A ditadura proibiu tudo. Proibiu de imprimir o livro. As máquinas da tribuna não davam para imprimir livro. O bispo de Nova Iguaçu resolveu ele mesmo imprimir 600 exemplares. Da máquina dele não dava mais. Imprimiu 600 exemplares. Foi o que saiu e que eu distribuí para alguns amigos. O livro que teria um sucesso total acabou não saindo. Enquanto durou o confinamento, a Tribuna da Imprensa fez campanha diária para a libertação de Hélio. Advogados, políticos e entidades civis também pressionavam o governo, que acabou decidindo. O jornalista continuaria isolado por mais um mês, dessa vez em outro local. Foi assim que o nosso homem foi parar em Pirassununga. Voltei a Pirassununga em busca de detalhes sobre o confinamento. Encontrei pessoas que conviveram com Hélio naqueles dias. Algumas eu já conhecia, foram colegas de escola dos meus irmãos mais velhos. Talvez eles quisessem que o Hélio ficasse à parte, entendeu? Cabisbaixo, quieto, mas não foi isso que ocorreu. Logo que chegou, ele foi instalado no Príncipe Hotel, o Hotel Central, na rua Duque de Caxias, no melhor quarteirão da cidade. O Hélio saía do hotel de manhã e sentava num banco da praça ali. O que acontece? As pessoas iam se aproximando, assim, primeiro timidamente, mas depois já se formava rodinha. Então a gente saía do Instituto de Educação, depois das aulas, todo mundo ia para o jardim, a praça principal de Pirassununga. E ele ficava sentado num banco ali, todo mundo. A gente saía da escola, queria bater papo com ele, porque ele tinha uma conversa diferente, que era atraente. Ele era uma pessoa interessante, a gente gostava de conversar com ele, entendeu? E os estudantes muito mais. Eu acho que isso foi cativando e ele ficou fazendo parte da família de Pirassununga, realmente. Mesmo livre para circular na cidade, Hélio teve que obedecer às regras do confinamento. O comandante do batalhão me chamou, jornalista, eu sei que o senhor não gosta, eu conheço a sua história, o senhor não gosta de segurança, mas eu designei 2 tenentes diariamente para seguir o senhor não vai vê-los. Eles não vão se encontrar com o senhor de jeito nenhum. Ele ia para a praça, mas ele era sempre vigiado por militares, tanto do Exército como da Aeronáutica, isso 24 horas por dia.
Ele não podia sair do perímetro urbano, ele tinha que ficar no perímetro urbano. Quando tinha plaquinha, ele já não podia passar 1 metro para lá, entendeu? Eu percebi o clima porque eu via muitos militares andando na cidade. Eles ficavam ao redor da praça, perto das escolas, da escola, no caso, onde a gente estudava, instituto. Todo dia ele tinha que comparecer ao quartel para assinar lá um auto de presença, que ele continuava aqui em Pirassununga e tal, porque ele estava aqui como uma pessoa que cumpria a pena, né? E o Exército era o 17º Regimento de Cavalaria, que era a unidade daqui de Pirassununga, era o encarregado a vigiar toda a movimentação dele aqui em Pirassununga. Meu pai era militar do Exército e ficou encarregado, na época do Hélio Fernandes, de acompanhar o Hélio Fernandes, conhecer Pirassununga, passear por Pirassununga. Toda a movimentação era feita com o meu pai. Vigiava os passos, só levava em lugares autorizados. Tem lá um clube, deve ter um clube fantástico, maravilha de clube. E toda sexta-feira tinha um baile extraordinário. Quem tinha de 20 a 30 anos ia a esse baile. E um dia os 2 tenentes me procuraram, disse, jornalista, hoje tem uma festa fantástica aqui no clube e a gente não pode ir. Por que vocês não podem ir? Porque nós estamos de anjo da guarda. Então temos que seguir o senhor. Agora, se o senhor assumiu o compromisso conosco de ir para o hotel às 6 horas da tarde e não sair, aí a gente pode ir ao baile. Aí eu disse, olha, não tem problema nenhum, tô indo agora pro hotel, e aí fui pro hotel e não saía, e aí toda semana eram outros tenentes, mas todos eles pediam a mesma coisa e eu fazia realmente. O que os militares certamente não esperavam era que Hélio fosse tratado como celebridade. Uma pessoa bem quista, bem querida. Tanto é que as famílias o recebiam nas suas casas, né, para almoçar. Ele se sentiu muito querido, muito acolhido. Como a minha casa era em frente à praça, ele fez assim, da minha casa, um abrigo, de certa forma, para ele. Porque ele ia lá, às vezes ele almoçava, ou jantava, ou ficava com a gente. Minha casa era um point, realmente. E nós não tínhamos receio em sair com ele, em andar com ele, ou em conversar com ele. Porque, na verdade, era um amigo da gente. Não importa se ele estava ali aquela hora, naquele momento, como um confinado. Assim, o livro de memórias que começou a ser escrito em Noronha ganhou mais algumas páginas. Hélio fez questão de citar os nomes das pessoas que ficaram mais próximas dele. Para mim foi uma surpresa, porque pelo contato que eu tinha, eu nunca ia imaginar que eu ia aparecer numa linha do livro dele, né? Ele conviveu com centenas de pessoas, então eu entendi como se fosse uma simplificação dele como escritor, mas para contar o que estava acontecendo e como as pessoas eram. Esta foto com Rosinha e os 5 filhos foi no lugar favorito dele, a praça central da cidade. Eu ia ficar 30 dias em Pirassununga. Quando chegou a notícia de que no domingo, à meia-noite, eu estaria livre para ir para qualquer lugar, marcaram para meia-noite, a hora que terminava o dia, uma multidão na praça principal. Rodinha tinha ido para lá para voltar comigo e saímos de lá, mas uma multidão incrível realmente. Pirassununga é inesquecível para mim por tudo que representou. 2 anos depois veio outro confinamento, dessa vez em Campo Grande, Mato Grosso. Mais uma punição motivada pela atuação na tribuna. A foto que para mim representa toda essa história é do reencontro dele com os filhos no Rio. O regime militar se tornara mais rigoroso. Era preciso calar a imprensa e os adversários. A gente gostava muito de ir para a tribuna depois do colégio. A gente ia lá, era uma época de linotipo. Era fascinante ver o jornal sendo montado, né? Aquelas letrinhas de chumbo. Mas uma coisa que me amedrontava mesmo bastante, eu achava muito forte aquilo, eram os censores fazendo aquele X com lápis vermelho. Tchá, 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 tchá. Eu achava aquilo bem forte. Eu me lembro
Eu tenho uma lembrança muito forte disso. Aquilo era uma coisa intimidadora. A Tribuna da Imprensa foi um dos jornais mais censurados durante o regime militar. Ao longo de 10 anos, os agentes iam todos os dias à redação. Mas o meu pai, diversas vezes, com a equipe dele lá, com os jornalistas tão audaciosos quanto ele, e o pessoal da gráfica, o pessoal da distribuição, os censores iam embora, eles rodavam um novo jornal na madrugada. E eles botavam na rua na raça. E aí no dia seguinte estava lá de novo no jornal. Os caras ficavam loucos, né? Logo depois eu fui preso por 3 meses. Quando me soltaram, deram as várias coordenadas. Eu não podia dirigir mais jornal, eu não podia escrever mais com o nome de Hélio Fernandes. Aí eu passei a escrever com o nome de João da Silva, que foi um pracinha que morreu na Itália, na febre. E eles sabiam que era eu, evidentemente. Hélio também sabia quem estava por trás da onda de atentados que se espalhou pelo país nos últimos anos do regime militar. Um dos alvos foi sua própria casa. Tinha uma Fiat, explodiram a Fiat, explodiram o meu carro, isso lá do outro lado. E do lado de cá explodiram o meu carro, todo. Ficou todo explodido. Foram os militares do DOI-CODE, e lógico, evidente. Quando teve a bomba aqui, eu já era uma adolescente, a primeira bomba no primeiro carro, eu dormia pra frente da rua, né? E eu me lembro de pensar, e caiu um poste. Eu não pensei que alguém tivesse posto uma bomba num carro. Eu não tinha essa cabeça, assim, ditadura, não, meu pai. Na segunda bomba tinha um bilhete. Então talvez alguém reivindicando o atentado, porque tinha um bilhete. Em 26 de março de 1981, a Tribuna foi atacada. Uma explosão destruiu a gráfica do jornal no centro do Rio. O jornal não funcionava, era a única forma do jornal não funcionar, era destruindo as máquinas, o prédio, tudo. A minha sensação era de que eu estava realmente incomodando a ditadura. Sozinho eu estava incomodando a ditadura, sem dúvida alguma. Ainda não era o fim da Tribuna. 4 anos depois do atentado, o país voltou ao regime democrático. O jornal manteve o tom crítico de sempre, mas aos poucos entrou em declínio. Uma série de ações judiciais contribuiu para isso. A maior delas foi movida pelo próprio Hélio contra a União. Um pedido de indenização por conta dos anos de censura e perseguições ao jornal. Um processo que chegou ao Supremo Tribunal Federal e até hoje não teve desfecho. Em 2008, a Tribuna da Imprensa deixou de circular. Ele não sabia ganhar dinheiro, administrar, ele gostava de escrever, de botar lenha na fogueira, dos informantes, isso que ele gostava da notícia. Eu escuto com frequência, mas nunca deixo de associar a Rua do Lavradio ao lugar do jornal do meu avô, onde ele ia religiosamente todo dia, depois um pouco menos, mas era sede, como ela falou. Rua do Lavradio 98 é um lugar mítico para mim. Eu até hoje, quando eu passo ali na Rua do Lavradio, que não tem, porque o prédio tinha escrito Tribuna da Imprensa em relevo na fachada do prédio, era lindo. Rua do Lavradio 98 faz parte da nossa infância, adolescência, do nosso sentimental e das melhores lembranças, assim. Em meu primeiro encontro com Hélio em 2016, soube que ele não saía mais de casa. 5 anos antes, ele foi atropelado por uma bicicleta e nunca mais andou. Mas não dá para dizer que ele está confinado em casa. Nosso homem entrou no Facebook, uma tribuna só para ele escrever livremente, em contato direto com os leitores, como ele nunca tinha feito antes. O próprio Facebook preencheu muito a vida dele. Foi uma coisa que a gente sabia que isso ia acontecer, porque até 5 anos atrás ele batia a máquina. 5, 6 anos, ele batia a máquina. E ele pegou o Facebook com 94 anos de idade, entendeu aquilo dali, porque a comunicação direta,
Ele aprendeu essa coisa muito rápido e se apropriou daquilo com muita destreza. E hoje em dia é isso, tem um séquito de seguidores, teve um post dele que viralizou um tempo atrás, sei lá, 300 mil compartilhamentos. Então, é isso, talvez seja o influencer mais velho que se tem a notícia. Eu também recorri ao Facebook para pesquisar sobre o confinamento em Pirassununga. Acessei um grupo formado por antigos moradores e me surpreendi com o volume de participações. Foram mais de 140 comentários sobre a passagem do Hélio na cidade. E é incrível, né? Porque tem gerações que falam com ele no Facebook, que lembram. É uma coisa que ainda, surpreendentemente, ainda está vivo na memória de muita gente que fala com ele lá e que adora ter ele. É engraçado, parece assim, a primeira coisa que eu fazia era pegar a tribuna da imprensa, esperar as pessoas falarem, a primeira coisa que eu faço de manhã é ir lá no seu Facebook para ver o que você está falando. É bacana, deu para ele assim uma sobrevida jornalística e de repórter e de estar perto da notícia, dos acontecimentos, porque ele acompanha tudo. Quando o Hélio soube que eu era de Pirassununga e queria contar a história do confinamento, ele me enviou um dos poucos exemplares do seu livro. Na dedicatória escreveu: "A cidade me marcou para sempre." Acho que o presente, de alguma forma, simboliza a importância das conexões. A conexão dele com a minha cidade, a minha conexão com a sua longa jornada de resistência. Eu acho que é uma trajetória, assim, né, de muito respeito, principalmente contra a ditadura, né? Era uma cruzada, né? Anos de ditadura e eu sempre me lembro dele combatendo. O meu pai ia preso por uma causa maior, uma causa nobre. Eu acho que tinha um pouco isso, sabe? Então a gente tinha orgulho também. Talvez seja essa a causa que tenha levado o Hélio a resistir por tanto tempo e com tanta energia. É um homem que fala das suas batalhas, não das suas perdas. Como o fim do jornal e a morte da mulher e de 2 de seus filhos. É como se a memória dele não tivesse espaço para lamentos. Afinal, para o jornalista que nunca deixou de combater, o que mais importa não é a jornada que ele viveu, e sim a história que ele ajudou a construir. Eu acho que é um dos grandes motores de manter ele com a cabeça ativa. Assim, ele sentir que ele tem uma missão. Você ser combativo e ir atrás da verdade não é um lugar para qualquer um. Eu sou um profissional. Desde que comecei, eu tenho 80 anos de jornalismo, e nunca quis nenhuma manifestação. Nada, nunca frequentei, nunca festejei data, nem de 50 anos de idade, 50 anos de jornalismo, 80 anos de jornalismo, 80 anos de idade, nada. Eu sou um profissional voltado para o jornalismo construtivo. Agora, acontece o seguinte, eu não admito ditadura de jeito algum.